Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Dona Bela não morreu. Lembra daquele personagem de humor, Dona Bela? Dona Bela, qualquer palavra que era dita, ela gritava e entendia a palavra dentro de uma conotação sexual. Dona Bela tinha aquilo que a psicanálise chama de neurose. A neurose, quando ela deixa traumas no comportamento, esses traumas, eles aparecem em forma de linguagem. A psicose é diferente porque na psicose a pessoa não consegue expressar a linguagem. A linguagem se torna difusa. Então, um psicótico, ele não apresenta, a linguagem se torna difusa. Então, eu estou conversando com vocês através de um aparelho de smartphone. Quando a psicose se apresenta, ela se apresenta como se o mundo se comunicasse com o indivíduo também, ou seja, não há a formulação de uma linguagem na psicose, há como se fosse uma imanência linguística onde o sujeito não consegue expressar com linguagem seus pensamentos, sentimentos. Então Dona Bela não, Dona Bela era uma neurótica que tinha uma neurose, um trauma em relação à sexualidade, e quando ela se lembrava disso, ela dizia, só pensa naquilo. De uma certa forma, nós vivemos uma sociedade que tem apresentado, eu tenho falado sobre isso, algumas neuroses na área da sexualidade. A gente observa o comportamento identitário, que muitas das vezes, aparentemente, o que o indivíduo está colocando no identitarismo são experiências sexuais dele que foram frustradas. Às vezes a impressão que dá é que quando uma mulher ou um homem está expressando o seu identitarismo, ele está na realidade preso a um problema que ele está tentando expressar, mas através de um trauma que ficou no passado. Hoje, a minha atividade de professor através dessa atividade eu tenho identificado vários tipos de comportamento estranhíssimos em relação a isso. Por exemplo, se eu sou um professor e tenho vários defeitos, vamos supor que eu fique dias e dias sem dar aula. Evidentemente, serei chamado a atenção. Vamos supor que eu simplesmente dê notas de forma não muito justa. Isso é uma coisa que se dialoga aqui ou ali. Mas, quando num tema aparece algum fenômeno da sexualidade, isso é colocado, quando o problema vem daí, o problema se torna o mesmo problema da Dona Bela. Só pensa naquilo. E como isso já me deu problema. Por exemplo, há uma escola na qual eu leciono e eu comecei a falar sobre o Freud. O Freud, ele trabalhou muito essa questão dos comportamentos humanos neuróticos a partir das energias sexuais que ele chamava de libido. E numa aula, e em algumas aulas, eu coloquei esse tema e a sexualidade sempre entrava. Num primeiro momento, tudo parecia bem,
parece que as pessoas estavam levando as coisas numa boa. Mas de repente, as coisas começaram a mudar. O tema foi parar na direção como se o professor estivesse sendo inconveniente em relação a isso. O problema iria explodir, como em algumas vezes explodiram. Eu já tive até que sair de algumas escolas por causa disso. Só que, dessa vez, não deu para que as pessoas me, entre aspas, queimassem o meu filme. Por quê? Porque a aula estava gravada. E como a aula estava gravada, não teve como as pessoas editarem por conta própria aquilo que eu falei, ou seja, tiveram que se calar. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a impressão que eu tenho é que Dona Bela não morreu. Um professor pode ter N contradições, às vezes até mais sérias, mas se ele toca neste quesito sexualidade, se ele não for bem compreendido, e na maioria das vezes aparentemente não é, ele só pensa naquilo. Mas não é só o colégio, ou seja, a escola é o local de formação de uma sociedade que está nascendo. A sociedade já está assim em muitas coisas, editando comportamentos contraditórios sempre a partir de demandas sexuais. Eu sempre uso o exemplo da dentista de São Paulo, que vários funcionários e ex-funcionários, principalmente dela, começaram a dizer que ela assediava-os sexualmente. Essa foi a manchete da notícia. Quando a notícia chegou no jornal, ou seja, no Fantástico, o que foi provado, o que foi demonstrado foi o assédio moral. Só que o assédio moral é praticado sempre no trânsito, pai contra o filho, filho contra o pai, ou seja, então o assédio sexual foi colocado como manchete, porque quando a contradição não é sexual, parece que ela não cola, parece que ela não pega, parece que não cola, parece que não pega. Então, a palavra, as palavras mágicas, ou seja, algumas palavras que são talismãs negativos, como pedófilo, assediador, abusador, estuprador, essa palavra sempre entra para tentar dizer que aquela pessoa é má, porque parece que todo tipo de maldade não é mais problema. Todo tipo de mau caratismo já não há mais problema. O problema é se ele for assediador. Então, quando a pessoa começa a parecer contraditória, aparece sempre essas palavras, para que essas palavras identifiquem a maldade, porque elas representam a maldade. Você não precisa necessariamente fazer essas coisas. As pessoas pegam essas palavras elas geram indignação por si só, e ao colar essas palavras em alguém, essa pessoa aparece como má. Mas ela pode ter N contradições. N contradições. N contradições. O cara pode roubar joias, ele pode recusar vacina, pode dizer que vacina, ele pode fazer o que ele quiser. O problema é se ele for ou não for assediador. E essa palavra assédio tem aparecido gratuitamente em qualquer situação, né? Em algumas aulas, em algumas turmas, pelo fato de eu colocar esse tema, às vezes porque faz parte mesmo do conteúdo,
o assunto é levado para a direção como se a aula fosse um assédio. Você vê como as pessoas estão. E o que mais me impressiona é que as próprias direções não têm recursos de diálogo na escola, porque faltam psicólogos, falta uma equipe técnica para tratar dessas questões. Então a escola te chama e fala, vamos botar panos quentes? Ou seja, não tem diálogo mais. Não tem sequer diálogo sobre, tem pano quente. Vamos botar um pano quente para isso não espalhar? Porque senão pode vir o pai, a mãe, o conselho tutelar, a polícia, enfim. Assim que nós estamos. Viramos uma sociedade de donas belas. Qualquer tema que apareça do ponto de vista da sexualidade, ele pode gerar esse barulho. E toda a maldade parece que não tem mais problema. A ética ficou concentrada em problemas de gênero e problemas da área da sexualidade. É algo que nós precisamos pensar, porque eu penso a partir da escola, porque é o lugar onde eu estou. O tema da sexualidade. Aí eu faço a pergunta, estamos preparados mesmo para a tão chamada educação sexual? Talvez esses sintomas sejam a prova de que nós precisamos tratar de educação sexual de uma forma mais clara, para que a gente, inclusive, estude essa sociedade de donas belas. Ele só pensa naquilo. Viramos uma sociedade de donas belas. Mas eu sou um professor. Eu sou um educador. Eu sempre digo, eu não vou desistir. Você vai? Eu não vou. Ok, galera? Vocês são do coração.